de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre contratação do Gerson e transfer ban do Corinthians caindo. Eu havia comentado no vídeo de ontem que se caso essas duas coisas acontecessem nessa sexta-feira, que ambas estavam previstas para acontecer, eu iria vir com um vídeo aqui de sábado comentando sobre ambas, e aqui estou eu para confirmar essas coisas e trazer também um pouco mais de informação, já que o transfer ban do Corinthians caiu, agora tem também um jogador na mira do Timão para poder realmente reforçar o time. E alguns comentários ou mesmo algumas informações adicionais sobre a contratação do Gerson, que é algo bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, gostaria de pedir que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar e bora pro vídeo. As imagens que eu retirei aqui são todas bem dedicadas e principalmente foram retiradas do lance. Então, bora comentar a situação, iniciando pela transferência do Gerson para o Cruzeiro, que sim, se concretizou. O Gerson meio que apareceu ontem já cumprimentando a torcida do Cruzeiro, então praticamente contrato assinado, contratação firmada e valores exorbitantes. Eu quis trazer aqui para vocês que os valores que tinham sido divulgados pelo jeito foram concretizados, então a transferência do Gerson é em torno de 35 milhões de euros, é o primeiro jogador que, sem fazer absolutamente nada no time da Rússia, no Zenit, se valorizou, porque o Flamengo vendeu o Gerson pro Zenit por 25 milhões e agora o Cruzeiro compra o Gerson por 30 milhões. O Gerson, jogador que não jogou praticamente nada no Zenit e conseguiu essa valorização de 5 milhões de euros, que é um valor muito alto. Só para vocês terem uma noção, 30 milhões de euros é o que valem a 188 milhões de reais, cara. É um valor muito alto para um jogador que, na minha opinião, é mediano. Por mais que eu goste bastante do Gerson, tenho que admitir aqui para vocês que é um jogador mediano. Mas eu entendo, talvez, essa procura do Gerson de voltar para o Brasil, que é aquela ânsia de voltar para a seleção brasileira. Ele fez essa grande cagada. Eu não diria que foi uma cagada sair do Flamengo, porque isso poderia acontecer a qualquer momento, mas, na minha opinião, a grande cagada dele foi ir para um time desconhecido, uma liga que quase ninguém ficava de olho, que é a Liga da Rússia, que não disputa nada internacionalmente, apenas as coisas nacionais, e ninguém vai ficar de olho no Zenit para saber se tem algum jogador brasileiro bom para realmente ajudar a seleção brasileira. Ele sabia disso, o Ancelotti avisou ele disso, mas mesmo assim o Gerson preferiu ir pro Zenit e perdeu a sua vaga e sua convocação para a seleção brasileira. Agora o jogador retorna para um time do Brasil, que no caso é o Cruzeiro, justamente buscando essa nova oportunidade de retorno à seleção brasileira. Esse ano a gente está vendo bastante jogadores que estão tentando esse tipo de oportunidade, se transferindo para outros clubes justamente para poder disputar essa Copa de 2026. A gente pode ter a noção do Neymar voltando para o Santos justamente buscando essa oportunidade de ser convocado, o Endrick sendo emprestado para o Lyon, também é uma tentativa de ser convocado para a Copa do Mundo, e o Gerson agora vindo para o Cruzeiro também é mais uma tentativa de um jogador tentando ser convocado para a Copa do Mundo. Eu acho essas movimentações bem interessantes. É óbvio que de repente valores que envolvem o Gerson, eu acho que daqui agora só vai decair, não vai obviamente subir mais esses valores. Os valores que foram envolvidos, né, os 30 milhões, o Cruzeiro vai ter que pagar 27 milhões de euros à vista, ou mesmo já pagou, né, pro Zenit, já que o Cruzeiro tem também esse alto investimento que faz toda a diferença, e os outros 3 milhões restantes são em bônus. Então, se o Gerson atingir certas metas, o Cruzeiro vai ter que pagar mais 3 milhões de euros para o Zenit. Cara, na minha opinião, esses tipos de valores são realmente exorbitantes, valores que inflaram o jogador, inflaram o mercado, literalmente. Não sei não, eu tenho certeza que o Gerson não vale tudo isso. É um grande jogador, é realmente um jogador que comanda o meio de campo e transforma a situação a favor dele, mas 30 milhões de euros é papo de jogador, assim, estrela, e estrela não é uma coisa que o Gerson é, tá? Então, o Cruzeiro faz uma movimentação muito ousada e demonstra que não tá de brincadeira para esse ano. Tudo bem que
esse tipo de contratação pode ser aquele famoso tiro no pé, o famoso 880, assim como foi Gabigol, assim como foi Dudu. Agora o Cruzeiro tenta o Gerson, isso pode acontecer mais uma vez, e isso realmente é algo assim, preocupante para as finanças do clube. Agora falando um pouco de Corinthians, ou mesmo iniciando, porque daqui até o final a gente só vai falar de Corinthians. Primeira notícia que eu queria trazer aqui para vocês é que o Yuri Alberto recebeu mais uma proposta, ou mesmo, dessa vez a proposta oficial, né? Já que antes ele tinha sido sondado por um time da Roma, lá da Itália, e agora a Lazio veio com uma proposta para contratar o centroavante do Corinthians. Os valores estão em volta de 24 milhões de euros, exatamente 149 milhões de reais. Obviamente que esses valores não são totalmente certeiros e bem divulgados, porque quando se faz esse tipo de proposta, às vezes os valores não são divulgados, mas o lance meio que supôs que seria isso, e aqui eu venho trazendo essa informação para vocês. Então, valores bem altos pela pretensão do Yuri Alberto. Eu sei que o Corinthians tem o Yuri Alberto como seu centroavante principal, mas como a janela de transferência abriu agora, eu acho que seria interessante realmente para o Corinthians aceitar essa proposta. Proposta essa que já foi recusada, né? Mas seria interessante talvez o Corinthians ponderar e talvez aceitar realmente esse tipo de proposta, porque seria um dinheiro que entraria nos cofres do clube e poderia auxiliar o clube a fazer aquela famosa renovação de elenco, já que, por mais que aparentemente dinheiro não seja um problema para o Corinthians, dadas as contratações que o clube faça, ao mesmo tempo a gente percebe que é sim um problema, dado a entrevista coletiva do novo dirigente esportivo que foi anunciado pelo Corinthians ontem. Eu já vou entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco, mas realmente, considerando a dívida de 3 bi, eu acredito que o Corinthians poderia ter pelo menos ponderado um pouco mais, pensado um pouco mais sobre essa proposta, porque já tem talvez um possível substituto para o Yuri Alberto, que é o Guinegão, um garoto da base que, se destacando no Corinthians, poderia também ser mais um ativo que o Corinthians poderia vender e conseguir mais dinheiro. É o lance de tentar pelo menos abater um pouco essa dívida de 3 bi e não literalmente aumentar a dívida, porque realmente o Corinthians precisa pensar em algum jeito de sair dessa situação, porque se ficar desse jeito e entrar realmente os critérios do fair play financeiro, o Corinthians talvez entre numa situação um pouco complicada. Na verdade, a maioria dos clubes brasileiros vão entrar numa situação complicada, já que tendo uma dívida de 3 bi, eu acho que isso faz toda a diferença para esse tipo de situação. Eu sei que muitos não se preocupam com isso, porque é dito que o fair play financeiro vai ser imposto em sentido de arrecadação, e o que você só vai poder gastar de acordo com aquilo que você arrecada, e o Corinthians é uma máquina de arrecadação. Eu tenho certeza que esse tipo de dívida que está em volta do clube pode muito bem fazer alguns critérios serem impostos de uma forma totalmente diferente. Partindo agora para a próxima notícia, ou mesmo situação, que é literalmente o transfer ban do Corinthians caindo. O Marcelo Paz foi apresentado ontem como novo dirigente do Corinthians, e ele traz essa informação não na entrevista coletiva, foi pós-coletiva, que realmente a FIFA determinou que o transfer ban fosse derrubado. Então o Corinthians já meio que encaminha a sua primeira contratação. Marcelo Paz vem com a proposta de não fazer loucuras financeiramente, assim como foi perguntado para ele, e curiosamente quem fez essa pergunta foi o Kroos, que estava nessa entrevista coletiva, perguntando se haveria algum tipo de contratação nível Memphis Depay. Assim como o Marcelo Paz está chegando, agora ele poderia realmente querer fazer o seu nome e trazer grandes nomes para o Corinthians, e o dirigente foi bem sincero ao dizer que esse nível de contratação, esse ano pelo menos para o Corinthians, não vai acontecer. As contratações vão ser vão ser peças mais específicas, já que não dá para se ignorar uma dívida de 3 bi e você realmente fazer uma contratação tão grande igual o Memphis Depay, você vai realmente aumentar em muito a sua dívida, e aí realmente deixa toda a situação bem perigosa, e mais perigosa do que já tá. É realmente complicado para o clube. Eu acredito que o Marcelo Paz, pelo menos pela entrevista coletiva, demonstrou ter uma certa consciência do que ele tá fazendo dentro do Corinthians, do que pelo menos ele vem fazendo no Corinthians, porque justamente, por mais que a torcida goste daquele famoso populismo de o cara chegar e falar: eu vim para revolucionar, eu vim para fazer as coisas totalmente diferente, eu acho que o Corinthians já passou por muitas mãos de pessoas que realmente
fazem esse tipo de populismo, mas na prática fazem totalmente o contrário, só realmente prejudicando o clube cada vez mais. Então, talvez uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais consciente daquilo que ela tem que fazer e não prometendo mil maravilhas para o torcedor é o que realmente o clube precisa nesse momento. A gente vai ter essa noção dos 6 primeiros meses até a Copa do Mundo para saber como que se encontra a situação financeira do Corinthians e depois de um ano, talvez a gente tenha a total resolução do que vai acontecer e qual vai ser talvez o reflexo do trabalho do Marcelo Paz no Corinthians para ver se as coisas vão realmente se alinharem e realmente consertar, porque eu nem sou corintiano, mas se eu tivesse torcendo para um clube que tivesse uma dívida tão grande como essa, realmente me incomodaria, porque isso só reflete que a qualquer momento coisas piores do que já acontecem com o Corinthians podem vir a acontecer. No caso, igual a situação da premiação da Copa do Brasil, que foi praticamente metade para a Caixa. Situações como essas fazem com que a imagem do clube fica bem manchada e situações bem ruins podem vir a acontecer de um clube que tem uma dívida tão exorbitante igual é a do Corinthians. Então, partindo já para a primeira contratação que o Corinthians praticamente só falta anunciar é o zagueiro Gabriel Paulista. Gabriel Paulista atuava pelo Besiktas e vem praticamente de graça para o Corinthians. Óbvio que o Corinthians vai ter que só lidar com ele com parte de salário, porque o jogador abriu mão daqueles valores que ele precisava, ele rescindiu o contrato com o Besiktas e abriu mão dos valores que precisava, que isso poderia barrar ele de atuar em qualquer outro clube. Abrindo mão, ele vem para o Corinthians, não sei quais são os valores de salário, coisa parecida, obviamente não vão ser talvez salários baixos, já que uma situação que o jogador abre mão de valores a receber, ele quer ganhar isso no clube que ele está sendo contratado. E no caso do Corinthians, vamos depois saber de mais informações sobre o contrato, mas já é o primeiro reforço que o Corinthians pode contar, reforçando a sua zaga, e isso eu acho que faz total diferença para pelo menos o esquema tático do Dorival, que prioriza bastante um sistema defensivo bem equilibrado e conciso, e depois, obviamente, as novas peças vão se encaixando. O Marcelo Paz já falou que uma pretensão no mercado que ele vai tentar buscar é um lateral direito, já que o Corinthians só conta com o Mateuzinho como talvez o lateral assim titular absoluto, e seria bom talvez ter não só uma concorrência para justamente manter o nível alto do Mateuzinho, mas caso alguma coisa aconteça, ter realmente uma peça de reposição. E por último aqui, trazendo para vocês algo sobre Memphis Depay. Foi perguntado na entrevista coletiva do Marcelo Paz sobre a renovação do Memphis Depay, né? O Memphis tem o seu contrato até julho de 2026, que é justamente a Copa do Mundo. Foi um contrato bem amarradinho, bem preciso, só que o Marcelo Paz meio que desviou dessa pergunta, óbvio, por dois motivos. Um, ele tá chegando agora, então ele não vai querer entrar em detalhes tão complicados como é a situação do Memphis. Memphis que já teve várias conturbações com o Corinthians nos bastidores, até fato de não querer treinar ou mesmo quase entrar na justiça contra o Corinthians. E a outra situação eles têm que ter a noção do que o Memphis vai querer, né? Se realmente após a Copa do Mundo ele vai querer permanecer no Brasil, ou se não o jogador vai querer voltar lá para a Europa e atuar em algum grande clube por lá. Tenho certeza que se o Memphis atuar muito bem na Copa do Mundo, ele possivelmente vai receber alguma proposta de algum grande clube da Europa. E isso vai ser ruim para o Corinthians, né? Tendo o contrato vem sendo em julho, meio que o Memphis sairia de graça para qualquer clube da Europa, e isso não seria tão benéfico ao Corinthians. O certo seria, nesse começo do ano, acho que por isso que foi perguntado para Marcelo Paz na entrevista, algum tipo de renovação, pelo menos por mais um ano, para justamente, caso o jogador quisesse sair para algum clube, que tivesse algum valor que retornasse ao Corinthians. Mas pelo jeito, está se encaminhando uma situação de que talvez o Memphis Depay saia do Corinthians totalmente de graça, e isso é muito ruim para o clube, mas se essa for a vontade do jogador, o clube não tem muito o que fazer, dado toda a situação nos bastidores em que realmente o jogador já se prejudicou muito com salários atrasados ou mesmo os valores premiações que deixou de receber e está recebendo parceladamente. Fica meio difícil de você realmente conseguir impor algum tipo de negociação em cima de alguém que já está sendo tão prejudicado igual é o caso do Memphis. Então esse foi o vídeo analisando a contratação do Gerson pelo Cruzeiro, uma contratação que na minha opinião foi absurda, mas quem tem dinheiro faz o que quer, né? E também comentando um pouco sobre a queda do transfer
transfer ban do Corinthians, já tendo a sua encaminhamento de a contratação de um zagueiro e, obviamente, com um novo dirigente esportivo não prometendo milhões e milhões de coisas que sempre iludem o torcedor. Eu acho que mais interessante quando chega um dirigente esportivo, como chega o Marcelo Paes, e não promete milhões e milhões de coisas que fazem o torcedor ficar totalmente iludido por novas coisas. E aí, o que que você acha, o que que você pensa? Hoje, finalmente, temos Campeonato Paulista retornando. Estou muito feliz por poder assistir o meu time jogar, mas muito triste por ver os jogadores que vão estar atuando. Pelo jeito vai ter Tassiano sendo titular. Meu Deus do céu, cara. Alguém demite esse Vojvoda, não aguento mais. Mas e aí, o que que você acha, o que que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!